pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline, esse é o professor Kleber Jamal, como vocês já conhecem, e a minha função aqui é fazer perguntas simples e objetivas, leigas, da sociedade em relação ao coronavírus, certo? Professor Kleber Jamal, a minha pergunta principal é: quando essa pandemia pode acabar? Então, pandemia é difícil prever quando ela vai acabar. Se a gente for pensar em outras grandes pandemias, o que aconteceu? Muitas pessoas infectadas, né? O sistema de saúde acabou em falência e o vírus acabou sofrendo uma mutação e às vezes não foi por causa de uma vacinação ou por causa de prevenção. Então é difícil prever. Mas pelos estudos, né, essa pandemia provavelmente vai para agosto, até setembro. Ela vai chegar ao pico no Brasil agora, em abril ou maio. E ela provavelmente setembro, outubro já vai acabar. Mas aí tem outros estudos, por exemplo, na China parecia que tinha acabado, mas voltaram. Então a gente não conhece o vírus, não dá para falar, nossa, essa data. Então, o que vai determinar que a pandemia pode acabar a qualquer momento? É quando o vírus sofreu uma mutação? Então, o vírus ele vai acabar infectando tanta gente que a capacidade dele de infectar, ele vai sofrer uma mutação, ele não vai infectar tanta gente, ou vai infectar, mas o nosso corpo vai responder. Mas também, por exemplo, tem vários estudos agora, estão tentando pegar pessoas que já sofreram a infecção, estão pegando o plasma e fazer como se fosse um soro para ver para pessoas mais que estão infectadas. Então, ainda a gente está tentando vários tipos de tratamento. Como é nova a doença em humanos, então não dá para prever, mas pelos estudos, por exemplo, pela gripe espanhola, durou 4, 5 meses os picos, né? Depois acabou ficando mais branda a doença, porque não vai continuar infectando. O problema é o pico. E por que a gripe espanhola é a outra pandemia que você tem referência para falar em relação ao Covid-19? Então, porque como na época, né, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né, o nome gripe espanhola não é que começou na Espanha, começou nos campos de batalha. Então eles saíram da Espanha, porque a Espanha não participou da guerra, e os únicos portos bons, né, que não estavam destruídos, os portos eram os espanhóis. Então deu o nome gripe espanhola por causa disso. Né? Eles saíram pelos portos e espalhou para o mundo inteiro. Porque foi um movimento, né? Teve um movimento grande. Na época não tinha tanto avião, mas então o pessoal usava mais portos, né, mais barcos, e acabou infestando e virou uma pandemia. A referência porque depois disso vários cientistas foram estudar a pandemia. Entendi. Claro que não tem nada a ver o H1N1 com o vírus do Covid, mas certo. Só que, né, por conta da proporção da virulência então. Que se tem de comparação. Então, uma dúvida que pode surgir, e as pessoas talvez façam um pouco de confusão ou distorçam um pouco essa informação, que significa que então, quanto mais pessoas forem infectadas, mais são as chances do vírus sofrer uma mutação ou não? Isso pode acontecer ocasionalmente, de uma hora para outra, sem que muitas pessoas sejam infectadas. Qual que é essa relação? Então, é igual o início da infecção. A gente não consegue prever. Uma pessoa pegou, né, em 31 de dezembro de 2019, pode ter sido outra, mas essa foi detectada. Aquela pessoa pegou o vírus que sofreu uma mutação e infectou humanos e acabou espalhando. Né, na cidade de Wuhan, então, que ela tem mais de 12 milhões de habitantes, então o vírus acabou espalhando rapidamente. Rápido. Então, essa alta taxa de infecção provavelmente foi porque uma pessoa pegou esse vírus e aí houve uma mutação. Provavelmente ele sofreu uma mutação antes, aí infectou o humano, que ele tem um sinalizador, ele consegue entrar na célula, principalmente do pulmão, né, se tratar de uma doença respiratória. Então ele aí foi se adaptando, aquele vírus ele se reproduziu tão rápido e a virulência, que é no caso de ele consegue dispersar o vírus. Virulência? Então, virulência é a capacidade de infectar os humanos e provocar alguma modificação no sistema, por exemplo, imunológico. Dos seres humanos. Dos seres humanos. Nosso sistema de defesa, ele entra em colapso com esse vírus. A gente tem milhares de vírus, né? Mas esse em específico, ele coloca em colapso nosso sistema de defesa, que acaba atacando o nosso próprio corpo e desenvolvendo, por exemplo, uma pneumonia. Certo. Então é por isso a gravidade
E é por isso também essa recomendação do isolamento social. Porque quanto menos pessoas se infectarem, na verdade, não tem a ver com relação direta, é claro, né, com a preocupação da infecção das pessoas, mas é de sobrecarga do sistema de saúde. Sim, provavelmente pelas orientações, tudo que eu tô lendo, assim, que o problema tem a maioria das pessoas, né, a gente ouve direto no noticiário, só 2% vão levar a óbito. 2% é pouco, né, pensar numa infecção. Tem doenças, por exemplo, ebola, o cólera foi pior. Então, mas só que o que acontece? Ele tem uma virulência maior, ele infecta mais pessoas mais rapidamente, e se infectar, por exemplo, 12 milhões de pessoas, aí esse 2% vai fazer diferença. Né? Aí são muito. E vai acabar sobrecarregando o sistema de saúde, vão pessoas morrer, por exemplo, de parada cardíaca, problemas que não morreria, né? Que daria para fazer o tratamento, mas como vai estar saturado o sistema de saúde, então o que acontece? Vão morrer pessoas, né? Idosos, né? Que comentam tanto, crianças, pessoas que precisam. Mas na verdade, então, os riscos de morte são das consequências do vírus e também por uma sobrecarga do sistema de saúde. Então as pessoas vão ser infectadas, vão ficar fragilizadas, principalmente pelo sistema respiratório, e aí qualquer tipo de intercorrência que tiver por conta da sobrecarga do sistema, a pessoa pode vir a óbito. Por falta de respiradores, por falta de assistência, por falta de leite. Sangue, no banco de sangue. Que já há uma deficiência, várias cidades estão cirurgias. E o Brasil, vou até elogiar o Brasil, o pessoal fala muito mal. O Brasil é o único país que tem sistema de saúde em todas as cidades. Todas as cidades do Brasil. E elas estão todo mundo está sofrendo treinamento, recebendo treinamento para receber, mesmo com o isolamento social, a infecção está aí. Então, na verdade, a recomendação da Organização Mundial de Saúde para todos os países, para todas as comunidades, é em relação a tentar barrar um pouco a sobrecarga do sistema de saúde que vai acontecer, isso é inevitável. Então as pessoas vão ser infectadas? Então, muitos vão ser. Por estudos, inclusive da gripe espanhola, que o isolamento, né, o distanciamento social, isolamento social, acaba o quê? Barrando para dar tempo desse vírus sofrer uma mutação e o sistema de saúde não ser sobrecarregado e conseguir tratar todo mundo e não dar nem 2%, né, de óbito. A questão não é o número de infectados, a questão é o número de óbitos. Sim, provavelmente. Provavelmente, então está certo. Em relação às perguntas leigas, qual é a previsão de baixa de pico, porque se fala muito no pico, né? Cada país tem apresentado datas possíveis, né, do pico. Qual é o seu argumento em relação ao pico mundial? Quando é que a gente vai ter um horizonte de arrefecimento um pouco dessa pandemia? Então, pensando historicamente, as outras grandes pandemias, provavelmente agosto, setembro vai dar uma amenizada, mas aí depende da população. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos agora virou epinocentro, né? Então, então acabou virando o quê? É difícil falar, né? Porque tem país que está adotando medidas, cada um quer adotar de um jeito. Países que flexibilizam, então mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é para manter o isolamento social, para tentar um pouco tirar a pressão no sistema de saúde mundial, que vai acontecer. É isso. Em relação a uma pergunta que eu já escutei, tem gente que tem medo desse vírus, na verdade, não ser pelo contato das mucosas, e sim estar espraiado no ar. Isso não é verdade. Então, como é novo, é complexo, mas só que pelos estudos, o contato na mão. Felizmente, porque se fosse um vírus direto no ar, né, gotículas, por isso aquele distanciamento 2 metros, as gotículas pode, mas só que você pega no corpo e tem que esfregar ou passar a mão. Aí é contato físico mesmo, direto. Pelo que a gente conhece agora, né? Agora, no caso de isolamento social, teve países que adotaram medidas que ele fala de isolamento vertical, só pessoas de risco. Sim. Não deu muito certo, já voltaram atrás. Sim. No caso da Itália e da Inglaterra, já voltaram atrás, vão fazer o isolamento social. Novamente. Então tá certo. Gente, se vocês tiverem qualquer outra pergunta que eu não tenha feito ou de interesse de vocês, por favor, deixem aqui nos comentários, se inscreva no canal. O professor Kleber Jamal vai abastecer esse canal, principalmente agora com essas questões em relação ao coronavírus, questões mais simples, mais complexas, da sociedade como um todo, perguntas leigas, o que for, qualquer que seja a sua questão, deixe nos comentários, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Obrigada, professor. Obrigado.